articulo mortis. No último estudo, nós vimos que Jesus está nos atraindo a Ele. E se não resistirmos, o Espírito há de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E então vamos poder reconhecer que nós erramos. Minha culpa, não culpa dos outros e de ninguém mais, minha. Então o Senhor vai poder avançar para o próximo passo, que é me conceder o verdadeiro arrependimento, para que então eu esteja pronta para confessar e abandonar todos os meus pecados. E então, Senhor, me perdoa e me purifica de toda iniquidade. Agora, o processo de confessar e abandonar os pecados é onde muitos tropeçam. Muitos querem dar os pecados ao Senhor e não a si mesmos. Veja só, os pecados me causam muitos problemas. Primeiro me excluem do céu, depois eu me entristeço as pessoas. O pecado me faz passar vergonha, me deixa com um sentimento de culpa terrível depois, causa depressão, causa angústia, ansiedade. Tudo isso é verdade. Porém, nós devemos entregar o coração a Jesus, porque o coração é que é a fonte de todo o pecado. E os meus pecados fazem tudo isso que nós citamos agora, mas em primeiro lugar, os pecados crucificam a Jesus. Portanto, você e eu, nós precisamos fazer a entrega do ser inteiro, do coração. É a única maneira de Jesus então tornar-se um mestre e senhor das nossas vidas e não só nos perdoar, mas purificar as fontes da alma. Quem é o Senhor da sua vida? Quem está no trono? O seu eu ou é Jesus? A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. A Bíblia apresenta da seguinte forma: que vos despojeis da vossa antiga natureza, que pertence ao seu antigo modo de vida e que é corrompida por concupiscências enganosas, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais da nova natureza, criada à semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia fala mesmo de uma nova criação, a Bíblia fala de uma nova natureza e é por isso que nós nos achegamos a Jesus e então nós nos rendemos completamente a Ele. Entregamos a Ele todos os nossos direitos que vêm do nosso eu. Por quê? Porque nós morremos para o nosso querer, nossa vontade, nosso pensar. Mas como é que eu morro? O que é que está envolvido nesse processo de morrer para o eu? Primeiro é desistir dos direitos de agir de acordo com a minha natureza inferior, para que Jesus então tenha o direito de trabalhar em mim o seu caráter. Não importa o que os outros façam, não agir segundo a nossa natureza que nós herdamos, mas agir de acordo com a nova natureza que nós lemos no verso, foi criada à semelhança de Deus. E é lá no nosso lar, o lugar que a gente mostra bem corretamente quem nós somos, mais do que qualquer outro lugar. Qual é a natureza que está ativa, qual é a natureza que está em ação e dominando a nossa vida? É no nosso lar. E são as pequeninas impaciências, a falta de cortesia. Muitas vezes o esposo é tão duro, tão rígido, falta cortesia. E então às vezes a desculpa dos homens e dos maridos é: os homens são assim. As mulheres é que são mais corteses, mais amáveis, os homens são mais diretos. Porém, nós nascemos de novo, todos nós, os homens também. E eles também podem adquirir a cortesia. E a verdadeira cortesia não é só aquela que é social, é aquela que permeia todo o lar. É aquele marido que é cortês com a esposa no lar, com os filhos, a bondade, a cortesia, até o tom de voz. Quando você percebe que o outro errou, que o seu esposo errou, que seu filho errou, que a sua esposa errou, a expressão da fisionomia, quando outra pessoa faz algo de errado. E não só quando a outra pessoa errou. E que tal quando você está muito cansado? Ou você está morrendo de fome? Como fica a sua fisionomia? Como fica o seu tom de voz? A sua paciência? Muda? Modifica?
E as animosidades que existem no nosso lar por causa de alguma razão pequenininha. Você sabe que essas pequenas coisas minam a harmonia de um lar. Se seu esposo fez algo de errado e você já disse milhões de vezes para que, por favor, ele não faça isso, você vai transformar essa situação em quê? Em amargura, ressentimento, raiva. E então vai começar uma discussão e vai ter uma animosidade por causa disso. São nessas situações, meus irmãos, que nós mostramos o nosso caráter. É quando um irmão da igreja diz algo de você que não é verdade. E então como fica a sua fisionomia? O que brota no seu coração? Vá a Jesus. Ele pode nos ensinar a morrer para esses sentimentos maus. Ele pode imprimir em nós o seu caráter que é perfeito e puro. E aí sim, um caráter como o de Jesus, nós sabemos que entra no céu. Esse caráter como o de Jesus vence todas as provações daqui da terra. É como o sol, meus irmãos, que desliza, intocável lá no alto. Uma pessoa que possua tal caráter desliza acima das tentações, provocações, animosidades, lutas, qualquer provação. A consagração precisa ser inteira. Deus não admitirá reserva alguma, nenhum sacrifício dividido, ídolo nenhum. Todos devem morrer para o próprio eu e para o mundo. O que isso quer dizer? Mortos para o eu e para o mundo. A Bíblia nos responde o que isso significa. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Perceba que morrer para o mundo e para o eu não é só estar morto. O foco não é só e não fica só em morrer, mas em estar vivo também. Morrer para o eu, ser controlado pelo Espírito Santo. Não é ficar morto, não. O eu morre, sim, mas Jesus então vive no lugar e agora nós somos então vivos para Deus. Nova vida. Enquanto o eu estiver morto, Jesus terá lugar para viver em nós. Qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo quanto tem, renunciar à natureza, renunciar às más tendências herdadas, às paixões vis cultivadas que você adquiriu com anos fazendo algo que era errado. Sim, renunciar às mágoas também, renunciar sua tendência de se irritar. Quando eu e você renunciarmos às murmurações, às birras, à maledicência, a vida se tornará muito mais agradável. Renunciar à natureza não significa que ela não existe mais. Significa que nós não vamos mais reagir de acordo com ela. Não é ela mais quem nos domina, é o nosso Senhor. Deus não aceita um trono dividido, você consegue entender? Uma hora reage de acordo com a natureza inferior, outra hora não, mas outra hora de novo reage de acordo com a natureza inferior. Não dá para dizer que nós nos unimos a Jesus enquanto nós temos por amante Satanás. Isso é muito grave. Jesus não aceitará e ele ficará do lado de fora batendo até que finalmente você e eu compreendamos e obtenhamos então a vitória sobre o poder do mal. Não é vitória somente sobre um pecado ou outro, é vitória mesmo em meio a uma geração perversa, mesmo que sejamos possuidores de uma natureza perversa, porque essa natureza morreu, lembra? De Deus não se zomba. Cristo não aceita serviço dividido. Ele pede tudo. Deus não ocupará um coração dividido, nem reinará a partir de um dividido trono. Importa que seja destronado todo rival que prende os afetos e os desvia do Deus de amor. Por que é que muitos acham tão difícil ser cristãos? Porque têm um coração dividido. São indecisos, hesitantes, irresolutos, incertos. A Bíblia nos diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. E aqui nesse passo, confessar e abandonar os pecados, é que muitos tropeçam e não avançam, porque não se renderam inteiramente ao Senhor. Parcialmente o eu, parcialmente o Senhor. Isso significa
ora age de acordo com a natureza inferior, ora se apodera da força de Deus e obtém a vitória. Enquanto o trono estiver dividido, a vida é muito difícil, não faz sentido. Um coração dividido receberá coisa alguma do Senhor. E então nós ficamos presos na caminhada cristã. Tudo porque não compreendemos como cooperar com Deus. Esse passo número 3 é onde precisa acontecer não só a entrega de pecados, é a entrega do ser inteiro, sem reservas, nada dividido. Deus não pode fazer nada até que haja essa entrega completa ao Senhor. Ele ainda vai nos amar, Ele ainda vai se importar conosco. Ele ainda vai fazer coisas maravilhosas por nós, até mesmo realizar milagres em nossas vidas. Eu tenho certeza que todos nós temos algo para contar do que Deus fez nas nossas vidas, mas tudo isso, meus irmãos, é para nos trazer a entrega completa do ser que é necessária. O Senhor não pode purificar a alma até que todo ser se renda à operação do Espírito Santo. Essa é a razão por haver tantos cristãos mornos. Não entenderam como seguir a Jesus no caminho todo, ser crucificados com Cristo, para que Cristo então possa morar em nosso coração. Mas se você se render, então Deus poderá passar para o próximo passo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, que é a entrega do ser inteiro, aí Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e fazer o quê? Nos purificar. E nos purificar de quanta injustiça? Toda injustiça. Ele vai ser capaz de dar a você um novo coração e uma nova mente. E num momento, exatamente como no ladrão da cruz, você então pode estar pronto para o céu. O ladrão entregou tudo e ele foi salvo num momento. O seu coração foi transformado imediatamente. Num momento ele se tornou então agora uma pessoa diferente. E também imediatamente ele começou a testemunhar para o outro ladrão. Não foi assim? Uma milagrosa experiência do novo nascimento. É o que nós vemos na vida desse ladrão na cruz. Muitos acabam pensando ou chegando à conclusão de que o ladrão, ele ainda era um grande pecador. E ainda assim Deus disse que iria levá-lo para o céu. Não! Quando uma pessoa aceita Cristo, ela mudou completamente. O sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Quando Jesus estava na cruz e o soldado perfurou o seu lado depois que ele havia morrido, o que foi que saiu dali? Nós sabemos, nós lemos que saiu sangue e água. Quando o soldado feriu o lado de Jesus, estando ele suspenso na cruz, brotaram duas distintas correntes, sangue e água. O sangue devia lavar os pecados dos que crescem em seu nome, e a água para representar aquela água viva obtida de Jesus, para conceder nova vida ao crente. Vocês entenderam isso? O sangue de Jesus representa o perdão dos pecados e a água que brotou representa a nova vida. E não é o batismo que faz isso. É por isso que Jesus disse, se não nascer da água e do Espírito, ninguém pode entrar no reino de Deus. O batismo é uma demonstração pública de que você morreu com Cristo e de que você ganhou nova vida com Ele. Mas antes de um batismo, nós já deveríamos ter entendido e morrido para nós mesmos e nascido de novo. E agora então estarmos vivos pela água da vida. É por isso que eu pergunto, antes do batismo, você foi ensinado como morrer para si mesmo e como ter uma nova vida? Foi ensinado em como desistir de seus impulsos inferiores? Foi ensinado como entregar seu coração? Nós lemos na Bíblia. E esse texto que nós vamos ler agora é um dos textos mais importantes sobre a experiência da justificação. Vamos ler juntos. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Como Deus nos salva? Pelo lavar da regeneração,
O novo nascimento, meus irmãos, é parte da sua justificação. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Esse é um passo muito importante. É onde a justificação acontece. Não podemos criar um novo coração e uma nova mente, não podemos mudar isso. Mas Deus pode, se nos rendermos, se dermos a Deus o direito de nos transformar, nos entregando totalmente a Ele, então isso é possível. Mas isso também nós chamamos de perdão. Justificação e perdão são a mesma coisa. Mas o perdão tem um significado mais amplo do que muitos supõem. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial pelo qual Ele nos liberta da condenação. Meus irmãos, é nos declarar justos, mas não é só declarar justo, é também tornar justo. Não é apenas perdão pelo pecado, mas é recuperação do pecado. É o derramar do amor redentor que transforma o coração. É isso que acontece quando você vai de verdade aos pés da cruz. É isso que acontece quando você é perdoado. Davi possuía o correto entendimento de perdão quando orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. É isso que está envolvido na justificação e no perdão. Ninguém, além de Deus, pode fazer isso. Não podemos nos salvar a nós mesmos, não. Não podemos regenerar o nosso coração. É um milagre da graça de Deus. É como a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de nós mesmos, irmãos. Nossas obras, não. É para que ninguém se glorie. Quando isso acontece, 2 Coríntios 5, 17 e 18 nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. É aqui que a reconciliação entre Deus e o ser humano acontece. Antes disso não há reconciliação. É para esse fim que Jesus veio a esse mundo, para nos reconciliar com Ele. O perdão faz parte, apagar os nossos pecados passados, e daqui para frente é vitória pelo seu poder. Isso é reconciliação, é perdão e justificação, nos fazer um com Ele. Essa é a experiência que os mornos de Laodiceia não possuem. Não entenderam o Evangelho. Será que estamos entendendo o Evangelho? Então ficamos tentando ser melhores todos os dias, sem entender a operação sobrenatural que precisa acontecer em nós. Veja o plano da salvação. Quando somos levados ao arrependimento e então nos achegamos aos pés da cruz e então ali entregamos tudo a Jesus, todos os nossos pecados, todo o nosso coração, e então morremos com Ele. E através do seu sangue e da água viva, Ele nos lava, nos purifica e cria em nós uma nova pessoa. Somente então nós podemos entrar no ministério do lugar santo. Não antes disso. Isso é o que ser santo significa. Isso é que é viver em santidade. Nós vamos ler esse plano da salvação na Bíblia e nós vamos olhar a imagem do santuário ao nós lermos esse verso da Bíblia. E eu vou ler em duas versões, Romanos 6, 22. Mas agora, havendo vós sido libertados para longe do pecado e havendo sido tornados escravos para Deus, ou em outras palavras, servos de Deus, ou ainda filhos de Deus, porque agora nós não estamos mais a serviço de Satanás, então podemos ser adotados como filhos de Deus. Aí então, tendes o vosso fruto para dentro da santificação e ao fim, a vida eterna. Quando você é liberto do pecado e é feito escravo de Deus, o que você ganha com isso? Você ganha santificação e o fim é vida eterna.
o Evangelho inteirinho em uma passagem bíblica. Agora lemos em outra versão. Mas agora, feitos livres do pecado e tornados servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É aqui que o juízo acontece, no lugar santíssimo. É aqui que Jesus decide se você realmente possui a vida dele em você ou não. Se você possui o fruto da santidade, o caráter de Jesus. É aqui que acontece a vida de santificação. Isso é o que quer dizer quando nós dizemos assim, a obra de uma vida inteira. É uma vida inteira em santificação. A vida inteira nessa condição, nesse lugar. Permanecendo em Jesus, amadurecendo, dando frutos em santidade. Aqui na entrada do santuário é onde você entra, do jeito que você está. Com todos os seus pecados, tendências, maus hábitos, irritabilidade, mágoa, ressentimento, com tudo que você está. E então você morre com Jesus. E então você é lavado e purificado e nasce de novo. E aí então você entra na vida santificada, separado para uma vida santa. E é nesse momento e somente nesse momento que você está conectado com uma videira. Foi enxertado. Casou-se com Jesus. Ele agora pode morar em seu coração. E por isso é possível viver em santidade como ele viveu, porque é ele que vive em você. Permanecer assim é obra que deve ser de uma vida inteira. Não é uma vida inteira tentando, não, meus irmãos. É uma vida inteira conectado com Jesus. Tantas pessoas acreditam que isso é que é uma vida santificada. Onde você está tentando se ver livre disso, tentando se ver livre daquilo, o foco está em se ver livre de pecados, de coisas, e você continua caindo, mas não tem problema, desde que você esteja tentando, lendo a Bíblia, orando. Não, isso é legalismo, isso é tentar ser bom, não é cristianismo. O cristianismo é uma obra sobrenatural da parte de Deus no coração. Mas quantos ficam a vida inteira bem aqui, mornos, parcialmente o eu, parcialmente Cristo. E isso é muito triste. Meus irmãos, o que é que Deus vai fazer com o morno? O que é que Ele disse em sua palavra que Ele vai fazer? Vomitá-los de sua boca, não entrarão no céu. Eles não entenderam, nunca entenderam o verdadeiro cristianismo. E isso é tão triste. E nos foi revelado que a grande maioria da igreja é morno. Eu costumava pensar, meus irmãos, que os mornos eram mornos porque eles não estavam tentando o suficiente. Mas quantos estão se esforçando grandemente pelo Senhor e ainda assim? E quantas vezes a gente acha que está se esforçando bastante para conseguir? E às vezes a gente pode passar anos assim e nem se dá conta de que isso é ser morno. A vida cristã está na obra sobrenatural de Deus no coração. É daqui que saem toda sorte de coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Depende de quem é o dono do seu coração. Depende do fato de você ter nascido de novo ou não. Quando entendermos melhor isso tudo, conseguiremos reconhecer plenamente onde estamos na vida espiritual. O que é santificação? É entregar-se inteiramente e sem reservas, alma, corpo e espírito a Deus. Lidar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Saber e cumprir a vontade de Deus, sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse. Ter mente espiritual, pura, abnegada, santa e sem mancha nem mácula. Isso é santificação. Isso que significa estar inteiramente rendido, entregue e submisso a Deus. Agora, toda vez que a pessoa ceder à tentação, ela vai precisar se achegar de novo lá no início ao altar, lá na entrada do santuário, aos pés da cruz, ser perdoado, ser lavado, limpo de novo, justificado de novo, perdoado mais uma vez ao voltar para Deus. Você não pode continuar lá no lugar santo enquanto está lá no altar. Você entende? Enquanto está lá em pecado.
Nenhum sacerdote podia entrar no lugar santo com pecado em sua vida. Ele seria destruído. Não é verdade? Santificação é um estado de santidade por dentro e por fora, sendo santo e sem reservas ao Senhor, não na forma, mas em verdade. Toda impureza de pensamento, toda paixão lasciva separa a alma de Deus, pois Cristo nunca pode colocar seu manto de justiça sobre um pecador para esconder sua deformidade. Irmãos, Deus nunca esconde o seu pecado, jamais. E tantas pessoas acreditam que mesmo que eu esteja pecando, Ele ainda me cobre com seu manto de justiça. E Deus então não vê mais a mim, mas vê a Jesus. Irmãos, se for assim, então nós acabamos de fazer de Jesus o ministro do pecado. O pecado deve aparecer como pecado. A culpa deve ser discernida, a consciência deve ser despertada, o pecado abominado e vencido pela graça de Cristo. Então, no lugar da contaminação, estará o puro amor de Jesus. O homem é uma nova criatura em Cristo, ele está santificado. Deus vê o coração, Ele vê o que está acontecendo aí no seu íntimo, na sua mente. E se você permitir Satanás de volta ao seu trono, Deus não estará lá. Não dá para servir a dois mestres, impossível. A justiça de Cristo não é uma capa para cobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e controla a conduta. Santidade é integridade para com Deus, é inteira entrega do coração e da vida à habitação dos princípios dos céus. E disse Deus: sede santos, porque eu sou santo. O que é santidade? Total submissão a Deus. Parar de ser inconstante. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Percebe? Ou somos um, ou somos outro. Ou nós servimos o pecado, ou nós fomos libertos do pecado e servimos agora a Deus. Como filhos obedientes, não vos moldando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É isso que o lugar santo representa. Santificação é santidade. Sede santos diante de Deus. Santidade, meus irmãos, não é arrebatamento, é inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda a palavra que sai da boca de Deus, é fazer a vontade de nosso Pai Celestial, é confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz. É andar pela fé e não pela vista, é apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em seu amor. A Bíblia nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantos verão a Deus sem santidade? Ninguém. Deus não pode salvar-nos a menos que sejamos santos aos seus olhos. Ele não nos força. Nós precisamos escolher a vida de santidade. Verdadeira santificação não é nada mais nem menos do que amar a Deus de todo o coração e andar irrepreensivelmente em seus mandamentos e preceitos. Santificação não é uma emoção, mas um princípio de origem celestial. Lembrem-se da imagem da videira, que coloca então todas as paixões e desejos sob o domínio do Espírito de Deus. E essa obra é efetuada por meio do nosso Senhor e Salvador. Você não consegue controlar suas emoções e paixões por si mesmo, mas Deus consegue. Se tão somente permanecermos em inteira e total submissão a Ele. Em uma outra apresentação mais adiante, nós vamos falar um pouco mais sobre como permanecer em submissão, como permanecer em entrega. Mas ao Jesus, como prometido, fazer isso por nós, quando nós nos achegamos então aos pés da cruz, qual é a nossa parte? Crer, acreditar e aceitar. Será que isso é difícil? Sim.
Para a maioria das pessoas é muito difícil. Quando você lê a história de Moisés, que diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas e se eu não crer? Ele pode fazer algo por mim? Não. Não se eu não crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que eu faço para ter essa fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Devo passar tempo com a palavra, para que Deus possa fazer aquilo que prometeu fazer. Confessastes vossos pecados, e em vosso coração a eles renunciastes. Resolvestes entregar-vos a Deus. Ide, pois, a Ele, e pedi-lhe que vos lave de vossos pecados, e vos dê um coração novo. Crede, então, que o fará, porque assim prometeu. Então você vai a Ele, lá nos pés da cruz, confessa, e então creia que Ele pode torná-lo santo de coração. Santo de coração. Se lembram quando os israelitas foram mordidos por serpentes? O Senhor estava cuidando deles, mas eles murmuraram, reclamaram que eles estavam andando, parecia que estavam abandonados por Deus. Até que Deus disse: ok, vou retirar a minha mão por um momento. E imediatamente as serpentes vieram, e elas mordiam todo o povo. E então eles clamaram ao Senhor. E então Moisés fez essa vara com uma serpente representando a Cristo. Por que uma serpente? Porque Cristo se fez detestável por nós. Ele tornou-se pecado por nós. E então Moisés disse ao povo que se tão somente eles olhassem, Deus os sararia. Aqueles que olhavam era exatamente porque criam e eram instantaneamente curados. Já outros não conseguiam crer, por isso não olharam. Mesmo vendo os seus companheiros ao redor que estavam sendo curados, eles não conseguiam crer e, portanto, não conseguiam olhar. E Deus teve que deixá-los morrer em seus pecados. Você entende que Deus nunca força? Ele é um Deus que move os corações por amor. Quem sabe você ouvindo essas mensagens, Deus tem movido o seu coração, porque Ele não é um Deus que move por força. Ele tem todo o poder do mundo, Ele poderia forçar, mas Ele não o faz, pois isso seria contrário ao amor. Jesus ama que a Ele nos cheguemos tais como somos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, leviandade e pecaminosidade e lançar-nos arrependidos aos seus pés. É seu prazer estreitar-nos em seus braços de amor, atar nossas feridas, purificar-nos de toda impureza. Mas, meus irmãos, vocês sabem o que a próxima frase diz? Aqui é onde milhares erram. Não creem que Jesus lhes perdoe pessoalmente, individualmente. Meus irmãos, precisamos nos lembrar do que significa perdão. Perdão é uma nova criação, é você não ser mais você. E muitos não conseguem crer que isso seja possível. Eu creio que esse seja o grande problema da nossa igreja. Não estamos conseguindo crer. Então, esses milhares vêm até Jesus, confessam, mas nunca conseguem crer que Jesus possa de verdade mudar os seus corações. E se não acreditarem, Ele não poderá fazê-lo. E essa é a razão porque muitas pessoas permanecem naquele estado de mornidão que desagrada ao Senhor. Não creem no milagre que Deus pode fazer no coração deles. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O mesmo poder que transformou a água em vinho na festa de casamento de Caná é capaz de erradicar todo o mal de nossa natureza. Veja, meus irmãos, que promessa maravilhosa! Crês tu nisto? O mesmo poder pode transformar a sua vida da água para o vinho, nós temos essa expressão. Pode transformar o seu coração. Salvação não é eu tentando fazer, é Deus fazendo, é a sua graça, é pela fé. Creia! O mesmo poder que purificou o leproso pode tornar o coração puro, apto para a sociedade com Deus, com os anjos e com o exército redimido.
diz Deus, seja feito conforme a vossa fé. Fé é simples em sua operação e poderosa em seus resultados. Muitos professos cristãos que têm certo conhecimento da palavra sagrada e creem em sua verdade, deixam de ter a infantil confiança que é essencial à religião de Jesus. Não estendem a mão com aquele toque peculiar que traz para a alma a virtude da cura. Mas Carol, eu não sinto Deus agindo em minha vida. Vamos ler juntos. Não espereis sentir que estáis são. Crede na palavra do Salvador. Ponde a vontade ao lado de Cristo. Desejai servi-lo e, agindo de acordo com sua palavra, recebereis força. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando pela fé a pessoa se entrega a Deus. Então aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser, a imagem de Deus. É isso que acontece no novo nascimento. É exatamente isso que significa nascer de novo. Isso é o que acontece quando a pessoa realmente entende o que está envolvido em ir a Cristo, em receber a Cristo em seu coração. O ladrão na cruz chegou até a ver a luz do céu descendo das cortes celestiais. Tudo estava escuro ao redor da cruz quando ele se rendeu. E no momento em que ele se rendeu, os céus se abriram e a luz desceu. Não é maravilhoso da parte de Deus fazer isso? Todos os outros estavam duvidando. E enquanto todos duvidavam, havia apenas um ponto de luz para Jesus na cruz: a fé do ladrão. Os discípulos, Maria, a mãe de Jesus, todos estavam em dúvida se aquele era o Messias. O ladrão creu. E nós, cremos? Cremos mesmo que Deus pode transformar completamente a nossa vida? Aqueles que recebem o Salvador tornam-se filhos de Deus. Eles são seus filhos espirituais, nascidos de novo, renovados em justiça e verdadeira santidade. Suas mentes são transformadas. Nós devemos aprender de Cristo. Devemos saber o que Ele é para aqueles a quem Ele resgatou. Devemos perceber que pela fé nele é nosso privilégio ser participantes da natureza divina e assim escapar da corrupção que existe no mundo pela luxúria. Então somos purificados de todo o pecado, de todos os defeitos de caráter. Não precisamos reter uma propensão pecaminosa. Não precisamos. Mas se não acreditarmos nisso que acabamos de ler, nós vamos continuar com os nossos defeitos de caráter. Vamos continuar com as nossas propensões pecaminosas. Vamos continuar sendo o velho homem, a velha mulher, o velho jovem, as velhas crianças. Mas então agora que fomos conectados com Cristo e estamos permitindo que Cristo viva em nós, aí sim nós entramos na vida espiritual. Antes disso, não. O Evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida. Falamos sobre o Evangelho, falamos sobre transformação, falamos sobre mudança, mas cadê a força viva para mudar a nossa vida como um povo, a nossa vida no nosso lar? Isso é o Evangelho. O Evangelho é poder. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Este poder não está no instrumento humano. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não vem até mim e ele diz assim: Tó, aqui está o poder, viva nele. Não. Onde está o poder? O poder está em Cristo. Somente enquanto eu permitir que Ele habite em meu coração, esse poder estará disponível para mim. Somente enquanto eu for submissa a Ele. Somente enquanto eu fizer a sua vontade, do seu jeito, ali há poder, não fora disso.
Este poder não está no instrumento humano, é o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Somente enquanto você permanece em Cristo, o poder está disponível. E você pode fazer parar o fluxo de poder a qualquer momento. Sempre que você quiser seguir seu próprio caminho, fazer as coisas do seu próprio jeito, você interrompe o fluxo de poder. Cristo conecta a Ele mesmo homens e mulheres caídos como você e eu. E aí então pode existir o fluir vital do Espírito Santo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os ramos têm força vital por si mesmos? Não tem. Mas de onde vem a força vital? De onde vem o poder? Da raiz. A seiva corre através da raiz. A seiva representa o Espírito Santo. A raiz representa Cristo. Nós somos os galinhos, totalmente dependentes da raiz e da seiva. Totalmente dependentes de poder. Você pode dizer, bem, eu posso construir uma casa, eu posso fazer isso sem Deus, eu posso fazer aquilo sem Deus. Mesmo se você for um ateu, você pode dizer, eu posso tantas coisas sem Deus. Não sejamos tão superficiais e rasos assim. Nós estamos falando de vida espiritual. Sem Cristo, quanta vida espiritual você pode ter? Nenhuma. Ele é a fonte do poder espiritual implantado dentro de nós. A plenitude inexaurível e a total suficiência de Cristo estão a nosso comando. Através de Jesus, os tesouros do céu estão ao nosso dispor. Que maravilhoso ouvir estas coisas! Deus enviaria todos os anjos do céu se fosse necessário para te ajudar, para guardá-lo de cair em tentação. Todo esse poder está ao seu dispor, ao seu comando, conforme a necessidade e conforme a fé. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. É no coração. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, ou em outras palavras, enraizados, como a imagem da videira nos relembra, enraizados e fundados em amor, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quanto de Deus nós podemos ser cheios? Toda a plenitude. Você consegue perceber que quando Jesus esteve aqui nessa terra, Ele viveu de toda a plenitude de Deus, a todo instante e todos os dias. E esse verso acabou de dizer para mim e para você que nós também podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Não é maravilhoso isso? A religião do Evangelho é Cristo na vida, um princípio vivo e atuante. É a graça de Cristo revelada no caráter e expressa em boas obras. Exatamente como na vida de Cristo, podemos também ter em nossa vida. Todos devem adquirir para si mesmos uma experiência viva. Cumpre-lhes ter Cristo no coração e o Espírito de Cristo moderando-lhes as inclinações. Ou sua profissão de fé não terá nenhum valor e seu estado será pior do que antes de terem ouvido a verdade. Que coisa mais séria isso que acabamos de ler. Que o Senhor nos ajude a morrer para o eu e nascer de novo, a fim de Cristo poder viver em nós como um princípio vivo e ativo, capaz de nos manter santos. Isso é o que Deus deseja fazer para o seu povo. E é isso o que eu não compreendia e muitos não compreendem, totalmente ignorantes como Paulo. Em Romanos, quando Paulo acaba de conhecer o cristianismo, ele fala dos amigos judeus. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus. Quantos de nós, meus irmãos, não temos profundo zelo por Deus? Missionários, obreiros, amamos trabalhar para Deus, amamos servi-lo, mas não com entendimento. Porquanto, sendo ignorantes sobre a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Você entende que sujeitar-se à justiça de Deus quer dizer se apoderar desse poder, dessa força vital, dessa seiva para viver a vida de Jesus. Você entende isso?
Sempre que suas palavras de instrução têm sido recebidas e de nós se tem apossado, Jesus é para nós uma presença permanente, dominando-nos os pensamentos, ideias e ações. Não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. O eu está morto, mas Cristo é um Salvador vivo. A vida de Deus na alma é a única esperança do homem. Por qual razão as pessoas serão ressuscitadas para a vida eterna? Porque elas têm Cristo. Estão unidas com Cristo. Caso contrário, não vão ressurgir para a vida eterna. Precisa haver uma união de Cristo com a alma. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé. O poder do mal está tão identificado com a natureza humana que nenhum homem pode vencê-lo, exceto pela união com Cristo. Através dessa ligação, recebemos poder moral e espiritual. No próximo estudo, nós vamos avançar em conhecimento e nós vamos estudar sobre como permanecer em Cristo. Os próximos 2 passos são extremamente importantes. Eu vejo você no próximo estudo. Que Deus nos ajude. Morte.